Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Hoje, na nossa turma G3, a nossa aula é de matemática, ok? Então, vem, galerinha, com a gente aprender. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês, galerinha. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Lara, líder de leitura e escrita aqui do Alicerce. Legal. Hoje, pessoal, nós vamos transformar frações em números decimais, ok? Para termos uma boa aula, para você fazer suas anotações, suas continhas aí, pega seu material de aula, ok? Lápis, caderno e borracha. E vamos para o nosso momento agora de mindfulness, ok? E hoje o nosso mindfulness é sobre o nosso corpo, gente. Então, uma das partes que a gente pode se concentrar é na nossa respiração, né? E a partir da respiração nós vamos sentir como o nosso corpo se energiza, né? Com essa respiração. E daí a gente vai focar um pouquinho nas nossas sensações, ok? Para a gente entender um pouquinho como está o nosso corpo. Então, assente-se aí na sua cadeira, de forma confortável, tranquila. Encosta as costas aí na cadeira, deixa as costas retas, ok? Feche os olhos, pessoal. Respira forte pelo nariz, bem profundo. Solte pela boca. Toda vez que você soltar o ar, relaxe todos os membros do seu corpo, solte os braços, solte as pernas. Enche o pulmão novamente. Solta. Solta o ar relaxando, gente. Então, continue nesse processo de respiração. Perceba que quando você puxa o ar completamente, você infla o seu pulmão, seu corpo fica meio enrijecido para receber o ar, mas também energizado. Seu corpo se energiza pelo ar que você recebe. E quando você solta o ar, você está relaxando, tranquilizando, soltando toda o estresse do dia na sua respiração. Você vê que os membros do seu corpo também relaxam, o pulmão esvazia, né? Você se sente mais leve. Então, comece a prestar atenção nesse tipo de sensação que você está sentindo enquanto respira. Puxa o ar, solta. Puxa o ar, solta. Perceba as sensações que o seu corpo tem, como os seus braços, suas pernas, até mesmo a sua mente reage a esse estímulo de puxar o ar e soltar o ar. Tente perceber isso em seu corpo. Faça um scan, escaneie seu corpo, tente ver cada parte do seu corpo, como ela reage a essa respiração. Continue respirando, se tranquilizando. Tente ficar o mais relaxado possível com essa respiração. Que os únicos estímulos que o seu corpo sinta sejam os movimentos da respiração. Esvazie a mente. Pode voltar lentamente a sua respiração ao normal e abrir os olhos lentamente, pessoal. Estamos prontos aí para mais um momento de aula, gente. Legal, gente. Que bom que vocês gostaram aí. Então, vamos lá. Pessoal, na nossa aula passada,
nós estudamos fração irredutível e fração equivalente. Vimos lá uma forma muito facinha de ver quando uma fração é equivalente à outra, e também algumas formas de reduzir fração aí também, de forma fácil e tranquila. Hoje, prosseguindo a nossa ideia de fração, na verdade, hoje é a nossa última aula de fração dessa sprint, tá? Nós vamos transformar frações em números decimais, ok? Entender um pouco como faz isso, né? Umas técnicas para fazer isso e para que a gente faz isso, tá? Para que a gente usa esses números decimais aí. Então, essa tela aqui, gente, vocês estão cansados de ver já, tá? É uma tela que eu sempre trago para vocês. Olha lá, você lembra dessa definição importante? Saber que fração é uma divisão nos faz entender que temos um resultado decimal em toda fração. Então, olha lá, por exemplo, 1 dividido por 2. Alguém me chamou? Eu, Caio. Pode falar, Caio. Olha o chat aí. Eu vi, Caio. Tudo bem. Tá E, bom. pro, isso daí que eu mandei é o link do podcast que eu ouvi, viu? Ah, beleza, Juan. Obrigado Depois por você vê se compartilhar com a você gente. tiver interesse aí. Tá bom. É Manda de lá um no grupo. neurocientista. Entendi, manda lá no grupo, é melhor lá aqui. Ô, professor, Beleza. Tá ruim pra gente ver. Diga, Arthur. mas a divisão esqueci. E. Equivalente? A fração equivalente a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai dividir as frações para achar o número decimal. Eu já sei o resultado dessa. Que essa aqui, eu sempre passo essa tela aqui, tem que ter decorado esse resultado aqui, gente. Esse resultado aqui é o resultado mais importante. Gente. É Que a gente vê 2. direto. Não, Não. olha aí, ó. Então, qual que é, Arthur? 1,0. 1,0 também não é. Ué, Tinha que professor, ter conta. decorado. Tinha que ter decorado. 1 Não é, não. dividido Ó, por 2. 1 dividido por 2. Ó, 1 dividido por 2, gente. Nossa, A gente tem- cara é matemático. Presta atenção, gente. A gente tem aí Também. Aí o fato de que a gente pode dividir, fazer a divisão, ok? Como é um número menor que o outro, essa divisão se torna um pouquinho mais complicada. Eu vou mostrar para vocês como é que faz depois. Ou a gente tem a opção de usar frações, que é o que a gente estava usando até agora. Mas, em um dado momento, é necessário que a gente use números decimais. E daí a fração ela já não é mais tão útil, ok? E daí, geralmente, números decimais serão o resultado dessa divisão aqui, pessoal. O resultado da divisão de 1 dividido por 2 é 0,5, ok? Isso aqui, ó, tem que estar decorado, gente. Isso aqui é a metade, gente. Ó, metade de R$1. 0,5. R$1 dividido para 2 pessoas é 50 centavos para cada um, gente. 0,5, ok? Isso aqui, ó, tem que estar na cabeça de vocês, gente. Tá lá dentro já. Sei lá, é a 15ª vez que eu estou mostrando esse slide aqui, ó. R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. Então, 50 centavos é o decimal, 0,5. Ok? 0,50. É isso que tem que Tá bom, então tem como a gente usar o exemplo dos centavos aí? Sim, geralmente a gente usa isso, porque o dinheiro é número decimal. Eu uso da Quando você maçã. vai lá, quando você vai lá colocar gasolina no carro, o que está mostrando lá? A gasolina está em centavos, gente. Sei lá, agora está R$7,29, por exemplo. Entendeu? Por que será, né? Então, é uma maneira da gente enxergar números decimais também. Tá? Entendi. Medida também, de régua, também é uma outra maneira de números decimais. Nicolas, quer falar alguma coisa? Falando de dinheiro, professor, eu pensei em uma chegança assim boa de aprender a contar dinheiro. Vamos aprender a contar dinheiro. Você já pediu para a gente contar dinheiro uma vez? Geralmente, nessas aulas de números decimais, é a ideia que vocês podem aprender a contar dinheiro. Por isso, tem que prestar atenção em aula de número decimal. Assim, eu preciso do dinheiro para contar o dinheiro, né, Nicolas? Você vai me dar o dinheiro? Então, vamos lá, pessoal. Depende. Vamos lá. Frações e números decimais são duas formas de representar o mesmo número, pessoal. Então, fração e número decimal é a mesma coisa. São ambos resultados de uma divisão não exata, ok? A gente viu isso no comecinho lá da nossa aula sobre frações. E a gente pode escolher, né?
ou a divisão a gente torna ela uma fração, ou a divisão a gente torna ela um número decimal. Quando a gente decide isso, quando for conveniente, tá? Então, por isso a gente precisa entender as duas partes. A gente precisa saber trabalhar com frações e a gente também precisa saber trabalhar com números decimais, ok? Então, olha lá, e por isso podemos transformar um no outro. E hoje a gente vai ver 4 técnicas, ok? 4 técnicas para se transformar frações em números decimais. Bom, a primeira técnica aí, pessoal, é a técnica, né, tipo assim, menos usual, mas que às vezes a gente precisa usar, que é concluir a divisão. A gente sabe que isso é uma divisão, então vamos fazer a divisão, ok? Podemos concluir a divisão para achar o número decimal. E essa maneira mais correta para sempre encontrar o número decimal. Então, essa maneira, ela não tem erro. A gente sempre vai achar, tá? Mas, vocês vão perceber que, às vezes, dessas 4 frações aqui, ó, 2 podem ser resolvidas de maneira mais fácil do que dividir, tá? Então, vamos mostrar aí para vocês como a gente faz essa divisão. Nesse caso aqui, então, ó, gente, a gente vai fazer uma divisão de 3 dividido por 4, tá bom? 3 dividido por 4. 3 é menor que 4. Se vocês lembram lá na aula sobre o algoritmo da divisão, a gente precisa ter o dividendo maior que o divisor. Quando isso não acontece, gente, né, quando o dividendo é menor que o divisor, a gente tem um problema. A gente tem que esse número vai ser menor que 1. Ou seja, ele vai ser um número da forma... Mas você vai ter que ser obrigado a colocar o 0. Isso, exatamente, Arthur. Ele vai ser um número 0, alguma coisa. Sempre que o dividendo aqui, ó, for menor que o divisor, o número vai ser desse tipo aqui, 0, alguma coisa, tá? Então, a gente já pode colocar esse 0, alguma coisa e pronto, tá? Daí, a gente já pode continuar a conta. Eu coloquei o 0, alguma coisa aqui, eu posso aumentar o meu número, tá? Era 3, agora é 30. Só que eu só posso colocar esse 30 aqui depois que eu colocar o 0, alguma coisa aqui, tá? Só depois disso. Aí você só faz a conta. Agora é só fazer a conta. É importante pensar uma coisa, gente. Caso o número ainda continuasse menor que o dividendo, o dividendo fosse menor que o divisor ainda, a gente teria que colocar mais um 0 aqui e mais um 0 aqui, tá? Isso fosse caso eles ainda fossem menor. Como ele não é, aqui a gente já vai continuar a conta. 4 vezes qual tabuada que é perto de 30? E aí, alguém lembra? Ó, 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Então, 28 Não é aqui. contagem regressiva, né, professor? Quase isso. 30 menos 28 é 2. Podemos abaixar um 0. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Olha lá, pessoal, resultado 0,75. Tá? Resultado dessa nossa conta é 0,75. Tá? Próxima conta. De novo, mesma coisa, gente. Não tem erro, gente. 7 dividido por 9. Olha lá, ó. O dividendo ele é menor que o divisor. Então, com certeza, esse número vai ser do tipo 0, alguma coisa. Tá? E daí, como eu coloquei o 0, alguma coisa, eu posso colocar mais um 0 aqui. Agora eu tenho 70 dividido por 9. Eu consigo fazer essa conta, ok? Beleza? Vamos lá. 9 vezes 7, gente, é 63. Tá? 9 vezes 8 é 72. Então, já não dá. Então, tem que ser 9 vezes 7. Tá? 63. 70 menos 63 sobra 7. Tá? Abaixa um 0 de novo. 9 vezes 7 dá 63. 70 menos 63 sobra 7 de novo, abaixo um 0.
Tá vendo que isso aqui vai continuar para sempre, né, gente? Então, esse número aqui é uma dízima periódica, ou seja, o 7 ali depois da vírgula vai se repetir para sempre. Ok? Continuando. 9 dividido por 10. Vamos ver como é que é isso aqui, 9 dividido por 10. De novo, o dividendo é menor que o divisor, né? Então, eu sei que esse número vai ser 0, alguma coisa. Agora, eu posso colocar aqui, né? 10 vezes quanto que dá 9? 10 vezes 9. Dá 90. 90 menos 90 dá 0. Resultado, 0,9. Tá? E agora, gente, por fim, nós temos a última conta, e essa última conta ela é diferente um pouco das outras. Por quê, gente? Porque 17 é maior que 5. Tá? O dividendo é maior que 5. Então, esse número, ele não vai ser do tipo de... essa fração aqui que a gente aprendeu lá é uma fração imprópria, né? Então, ela é uma fração do tipo que ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Lembra lá das frações impróprias e frações mistas? A gente vai ver isso hoje, gente. Um pouquinho disso, relembrar isso hoje. Então, esse número aqui, ele com certeza vai ser maior que 1, tá? Então, a gente vai fazer 5 vezes quanto que dá próximo de 17? 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15, tá? 17 menos 15 sobra 2. Ó, agora, gente, eu tenho que colocar a vírgula para poder baixar o 0. E aqui vem a vírgula daí. E agora continua a conta. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Esse número é 3,4, tá? Resultado, 17 dividido por 5. Então, essa é uma das maneiras da gente transformar frações em números decimais, tá? A gente tem uma maneira assim, ela sempre vai dar certo, tá? Contanto que você saiba fazer a divisão de números decimais, né, com números decimais, mas, no geral, ela sempre vai dar certo. Professor, uma dúvida. Pode fazer. Em resolver essas questões, tem como até fazer em palito? Não. Não vou ter palito, não. Palito? Vamos lá. Um palito, acho que não. É que tem conta que dá Não, pra fazer é com para palito, né? dividir. Não, a Para divisão... ter uma ideia. Divisão exata a gente faz com palitos e tal. Essa aqui, lembra, eu mostrei para vocês, quando a divisão não é exata, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui legal para vocês. 3 dividido por 3. Tá? 3 dividido por 3, a gente vai ter 3 caixas, 3 palitinhos. Um palitinho em cada caixa. Beleza, fiz a divisão. Tá? Agora, vamos supor que eu fizesse a divisão por 2. 3 dividido por 2. Eu tenho 3 palitos e eu tenho 2 caixas. Então, eu vou colocar um palito numa caixa, um palito na outra caixa e um palito vai ficar sobrando. Esse palito, eu posso quebrar ele no meio. Quebrando ele no meio, eu coloco uma parte em cada um. Isso aí é a divisão com decimal, o palito sendo quebrado em algumas partes. Tá? Só que daí a gente não consegue visualizar quantas partes eu estou quebrando o palito, a qual decimal isso equivale, entende? Por isso que a gente tem que fazer essa conta daí. Vai ficar um palito e metade de um palito dentro da caixa. Nesse caso aí, né? Outros casos daí de divisão daí não vai ficar metade, vai ficar outro. O exemplo foi bom, hein? Teve um estrondo, hein? Tá aqui o cotovelo aqui na mesa. Vamos lá. Tadinha. Continuando aí, pessoal. Então, olha lá, fazer divisões com números decimais às vezes pode ser complicado, e por isso temos alguns truques que facilitam em situações específicas. Então, a gente fez a divisão aqui, mas a gente viu que às vezes pode ser complicado, né? Algumas dessas divisões feitas aqui poderiam ter sido facilitados por esses truques que veremos a seguir. Então, gente, todas essas aqui, elas poderiam ser facilitadas com alguns truques, tá? Mas, especialmente, a 9 décimos e a 7 nonos, elas podem ser feitas na hora. Só de olhar, a gente poderia ter chegado no resultado, sem precisar fazer divisão. Eu vou mostrar esses truques para vocês agora. O primeiro truque é quando a gente tem a base 10.
Ou seja, o denominador lá é um 10. Por exemplo, o denominador 9 nonos lá, a gente viu lá a fração 9 nonos. Quando a gente tem o denominador de base 10, olha lá, mesmo podemos dividir sempre, existem alguns truques que facilitam a transformação de frações. Os denominadores de base 10 só deslocam a vírgula. Isso facilita a transformação. Então, a gente vai fazer o quê, gente? Esse slide aqui também vocês já viram um slide parecido, gente. Para dividir por potências de 10, basta deslocar a vírgula o mesmo tanto de zeros. Então, a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais. Tá? Então, olha lá. Ó. 869 dividido por 100. 100 tem 2 zeros. Logo, esse número aqui vai ter 2 casas decimais. Olha lá. 8,69. Eu só peguei a vírgula e tirei daqui e coloquei aqui. Pulei 2 casas, ou seja, fiquei com 2 casas decimais. Então, a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais, tá bom? Casas depois da vírgula. Olha lá, 3.519 dividido por 10. Isso aqui, gente, é um zero, ou seja, uma casa decimal, só o 9. Fica na casa decimal, então, 351,9, uma casa decimal. Tá? Então, só comparar a quantidade de zeros com casas decimais. 19 dividido por 100 mil, ou seja, 5 zeros. Então, são 5 casas decimais. Além do 19, a gente vai ter mais 3 zeros, a vírgula e o zero aqui daí. Então, ó, depois da vírgula, a gente tem 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, nesses casos aqui, vamos testar isso, gente. Se eu quiser, vamos lá. Se eu quiser o número 3,5, quantos zeros eu tenho que colocar aqui, gente? Quantos zeros? 1. 1 zero. Boa. 1 zero. Então, eu tenho que ter, ó, 1 zero. Porque a vírgula vai deslocar uma vez só, tá? Então, uma casa decimal. 3,5 seria um zero só. 35 dividido por 10. Boa. Se eu quiser que esse número aqui seja o número 7,23. Quantos zeros eu tenho que ter aqui, gente? 2. 2 zeros. Porque são 2 casas decimais. Olha lá, 7,23. Boa. Se eu quiser que esse número aqui seja 0,0009. Quantas casas decimais tem que ter, gente? Quantos zeros tem que ter, quer dizer? E aí? 1 de novo? Não. Com relação às casas decimais, Nicolas, quantas casas decimais tem naquele número que eu escrevi ali? Ó, 0,0009. Quantas casas tem depois da vírgula? 6. 6. Conta, não ouve o que os outros estão falando. Ó, uma casa 3, decimal, professor. 2 casas decimais, 3 casas decimais, com 9, 4 casas decimais. Então, aqui eu vou ter que Então, ter 4 4? zeros. Achei que era 4 3. zeros. 0, Achei 0, nada. Pensei. 0, 9. 4 casas decimais. Ok? Botou só 3. Ah, é. 4. 4 zeros. 4 casas decimais. 10 mil. Então, Nossa, que estranho. 9 dividido por 10 mil. Último teste, gente. Se eu quiser que esse número seja 1,7, quantas casas? Uma casa decimal, 1 zero. 17 dividido por 10, uma casa decimal. Então, veja, gente, percebam uma coisa. Naquele slide anterior, a gente tinha visto lá deixa eu lembrar o número aqui, 9 décimos. E a gente fez a conta e no final a gente chegou que o resultado era 0,9. Bastava a gente ver que era 1 zero e a gente colocava uma casa decimal. Ia ficar fácil, tá? Então, aquela conta lá, ela já ia ser resolvida na hora. Oxi. Geralmente, quando a gente aprende como alguém chegou naquela regra, fica mais fácil da gente entender como é que ela funciona. Mas, infelizmente, a gente nem sempre consegue fazer isso. Porque, por exemplo,
Tem um teorema da matemática que há pouco tempo, em 2019, foi comprovado. Matemáticos antigos já tinham dito que aquilo era válido, mas ninguém tinha provado ainda. A Uhum. prova, gente, tem mais de 3.000 páginas. Caramba. Tipo assim, Caramba! a gente vai falar, tá bom, eu acredito, Repreendido. só. Eu acredito, vou usar o seu resultado. Mas eu jamais vou fazer o Vou cálculo chegar para a ver se é tal verdade, cálculo. entendeu? Fazer a prova que aquilo é verdade. Então, às vezes a gente tem que acreditar que é verdade só. Tem coisa aí É que demora porque muito para tá provar. fazendo andar. Sim. Mas é legal. A maioria das coisas que a gente aprende, a gente consegue ter uma prova, né? A Caraca, matemática Professor. elementar, ela é... mas essa pessoa que chegou a essas 3.000 páginas, eu acredito que essa pessoa nunca mais vai precisar trabalhar na vida, entendeu? Ela vai Então, conseguir superar. Essa pessoa deixa eu contar isso. atingiu um nível de inteligência nunca mais visto. Tipo Ela isso. não Tem resolveu uma só história uma muito... conta, ela resolveu o Ela problema financeiro da transcendeu vida. a vida. Tem Ela uma história muito engraçada com transcendeu. isso. Deixa eu contar a história engraçada sobre isso. Justamente, ele era um dos 7 problemas matemáticos do século. Então, eu já acho que eu comentei para vocês, os problemas matemáticos do século, se eles são resolvidos, você ganha uma quantia em dinheiro. Nesse problema em questão, o prêmio era R$1 milhão. Só? $1 milhão, alguma coisa assim. Só Eu acho pouco. O cara que descobriu recusou o dinheiro. Ele não quis. Ele fez Então, ele a já prova, tinha a vida financeira dele resolvida, com certeza. Ele não Ele tinha, na fez- verdade, o que fazer. provou lá, mandou Ele deveria a prova. ser um empresário. Ele deveria ter Mano, pegado esse dinheiro. Sim. Ele foi lá, mandou a prova e tal. E daí os caras foram fazer entrevista com ele, não quis dar entrevista. Ele não gosta da entrevista e não quis o dinheiro, recusou o dinheiro. Ele falou que o aprendizado dele foi o suficiente para ele. Que ele aprendeu Gente, era uma fazendo. o cara alienígena, estilo transcendeu, A Chegada, velho. O que cara veio vai dar um ser conhecimento Que que daqui a ET! 5.000 anos a gente vai aplicar para salvar a vida do planeta dele. O cara Tipo, Meu transcendeu, Deus do tipo velho. isso. A Chegada. E se ele se mostrasse para o mundo enlouqueceria e a gente não iria ajudar o país dele. Então, dá para fazer um... Temos um mind blown. impostor entre nós. Aí a gente foi, nossa, explodiu a cabeça. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Mais Não. alguma? Não? Não. Vamos para o intervalo, então, pessoal. Vamos para o intervalo, que a gente vai ter que dividir essa aula aí em 2. Então, todo mundo preparado? Estamos de volta, pessoal de casa. Vamos ver o que nos aguarda agora. Próximo slide, denominador 9. Quando o denominador é 9, gente, a gente também tem algumas facilidades aí para a gente resolver essa conta, ok? Olha lá. O que eu leio, Às vezes- professor? Não, aqui eu já li essa parte de cima aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Às vezes é complicado achar um número decimal em frações quando ele é uma dízima periódica, né? Porque você vai ficar dividindo, ele vai ficar se repetindo sempre. Porém, dízimas periódicas têm sempre divisões por 9 ou múltiplos de 9, gente. Sempre por 9 ou múltiplos de 9, tá? Essa frase aqui, ela não está tão completa, tá? Porque não é simplesmente múltiplos de 9. É alguns múltiplos de 9 específicos, mas eu não vou entrar em detalhes. Vamos ver aqui alguns exemplos, gente. A técnica aqui, então, é a seguinte. Olha para o período. O que é o período? O número que se repete. Aquele número que fica se repetindo periodicamente na divisão lá. E notar quantos algarismos ele tem. Tá? Então, ele tem um algarismo, o número que está se repetindo tem um algarismo, tem 2 algarismos, tem 3 algarismos, por exemplo. E daí, olhou isso, basta você daí dividir. Dividir pelo quê? O número inteiro do período por múltiplos de 9, que tem a mesma quantidade de algarismos. Então, vamos mostrar isso aqui na prática. Olha lá, gente. O número 0,222222, qual o número que está se repetindo, gente? O 2. O número 2 O está dois. se repetindo sempre. Boa. O 2. Então, quantos algarismos o 2 tem?
3. 3 algarismos? Ó, Não, eu vou falar não, desculpa. Um. um algarismo, gente. Um algarismo. Então vai vir Eu um 9. juro que você tá falando do número. Nossa, da casa decimal? Casa decimal, Sim, não. entendi. Número depois da vírgula. Não, casas decimais, como é uma dízima periódica, são infinitas. Infinitas casas decimais. É. Essa repetição aqui, ela acontece para sempre, tá? Então, É que tá aparecendo ali, né? por isso que a Esquece gente que eu vai ver disse. aqui a quantidade, aqui está aparecendo, mas tem os 3 pontinhos indicando que ainda continua. Mas o número que está se repetindo é o 2, e esse 2 ele tem um algarismo só o 2. Tá? Então, o número que vai embaixo é o 9, só o 9. Um 9 só. Tá? Vamos testar aqui agora. Ó. 0,131313. Qual número está se repetindo, pessoal? 13. 13. O 13, gente. O 13 está se repetindo. Quantos algarismos o 13 tem? Ah, dessa vez é Eu já 2. falei, um. 2, gente. Ah, Ó. não, 2. O número 1 e o número 2. São 2 algarismos. Então, são 2 9s que a gente vai colocar aqui embaixo. Olha lá. 99. Aí fica 99. 13,99 avos, né? Isso mesmo. Então, olha lá. E aqui, gente, agora, qual número está se repetindo? 0,250, 250, 250. 250, boa. Quantos 9s vão embaixo, gente? 3. 3 9s, ó. 250, 999 avos. Que fração Isso. grande. Pessoal, isso aqui é uma regra, gente. Se você olhar para a fração e ela tiver um 9 no denominador, você já sabe que aquele número de cima está se repetindo conforme a regrinha que a gente acabou de analisar aqui. Se não Então, for gente, divisível, né? Por Eu 9. gosto dessa regra. Eu acho. a menos que seja divisível por 9, né? O senhor já ensinou essa regra uma vez. Não Eu foi? ensinei. Estou ensinando ela novamente para Foi, pegar bem foi, ela. foi no SSTV, não foi? Foi numa sprint retrasada. Não, Você vê. faz, Se eu estou trazendo ela de novo, faz olha, pouco isso tempo faz ainda. pouco tempo. Faz pouco tempo, mas ó, perceba por que eu estou trazendo ela, gente. Se eu estou trazendo ela, significa que alguém rodou no mapa dela com essa questão aí. Alguém teve algum problema no mapa Mesmo. com essa questão aí. Ok? Então, ou Ei, seja, Juan. Pra mim, esse negócio aí era de Quem tipo, será? muito tempo atrás, quase 1 ano atrás, no passado, sabe? então é importante. Eu tenho uma dúvida. Pode fazer. Se o numerador não é, vamos supor, o denominador é 9, né? Sim. O numerador, ele não é divisível por 9, mas ele é divisível por 3. Vai dar uma dízima? Vai dar uma dízima. Percebam o seguinte, vou dar um exemplo aqui bem clássico. 3 nonos. 3 nonos, geralmente a gente simplifica esse número para 1/3, né? Simplificando ele, reduzindo ele, dividindo por 3 em cima e embaixo. 1/3, gente. Mas se você for lá olhar, o número decimal que ele vai dar é 0,33. Ele vai seguir a mesma regra, que é divisível por 9. Né? Então, você tem... Geralmente, às vezes, quando o número ele é múltiplo de 3, né, que é o caso do 9 também, e ele pode ser reduzido, para a gente saber o número decimal, seria legal a gente levar ele, né, ampliar a fração para o 9 para facilitar para a gente. Né? Que é no caso, vamos supor, se aparece a fração 1/3 lá, é válido a gente pegar e usar o nosso raciocínio aí. Né? Tipo, poxa, 1/3 é difícil eu calcular. Vou pegar e transformar ele, o denominador em 9, em 3 nonos. E daí aí você já mata a charada já de qual é o decimal. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais legal aqui. Tem um 9 só no denominador, mas tem 2 números aqui em cima. E aí? Aí a gente tem um problema, aí a gente tem que fazer alguns testes. Geralmente, isso aqui vai ser... Deixa eu ter certeza, que agora eu lancei a dúvida e eu mesmo fiquei com dúvida. Tá. Geralmente, tá vendo? Meu professor sabe tudo de matemática. Meu professor sabe tudo. Isso aqui, geralmente, gente,
é o múltiplo de 9, ou de 3 aqui no caso, tá? Qual que é o múltiplo de 9 mais perto do 25? Na tabuada. E ele pode ser maior, inclusive. É o 27, Uhum. tá? E daí, a gente vai ter a seguinte coisa, a gente vai ter o 27, que é o múltiplo mais perto, tá? E o 7 se repetindo para sempre. E a vírgula vai vir aqui. Tá? Isso sempre então, acontece? Sempre acontece, né? Por isso que eu dei o número com E acontece, o decimal infinito. essa vírgula, ela está indo antes do 2 ali, só porque tem um 9 só. Se tivesse 2 9s, ele ia cair em outra regra, né? Ele ia cair nessa regra. Ai, Aqui. credo. Está indo só um 9. A dízima, ela anda uma Ela entorta. entorta, ela anda uma casa aí. Tem umas Uma outras vez um regras. outro O nome disso professor aqui é função geratriz. Só que função geratriz, ela tem outras regras. Essa aqui que eu passei aqui são as mais simples, né? De entender. Soma de decimal a gente vai ver na nossa próxima aula. Ordenar números decimais também. E reta numérica também. A gente vai ver na próxima aula. Então, vamos direto para a nossa atividade, gente. A atividade de hoje será separada da seguinte forma. A próxima atividade será dividida em 3 grupos, mas ela será feita individualmente, tá? Esses 3 grupos é só para saber quem vai fazer cada atividade. Então, olha lá, ó, o pessoal ali do verde vai fazer atividade verde, com a bordas verdes, o pessoal vermelho vai fazer a atividade com a borda vermelha, e o pessoal do roxo vai fazer a atividade com a borda roxa, tá? Então, olha lá, ó. Henrique Queiroz, Letícia, Camila e Ana Sofia farão atividade verde. Caio, Henrique Peixoto, Nicolas, Cauã e Juan farão atividade vermelha. E Arthur, Samile, Cauã antigo, né? O Cauã novo é no vermelho. Cauã antigo e a Maria farão atividade roxa. Cauã antes de Cristo. Cauã antes de Cristo. Beleza? Decoraram aí, né, pessoal? Quem é quem Então, aí para eu vocês? sou vermelho, né? Vai fazer atividade vermelha. Professor, Oi, Maria. até que horas a aula vai, já que já vai dar 8 horas? Até às 8. Acho que não vai dar tempo, não. Caramba. Se passar, vai passar tipo 5 minutinhos. Vai dar tempo sim, não seja. Não me entristeça. Essa parte aqui já vai valer como uma retrospectiva para a gente, porque a retrospectiva ela tem a ver com as outras partes da aula, então, né? Vamos lá, então, para atividade. Pessoal, tá aí, ó. Atividade vermelha... Manda esse print lá. Vamos lá. Atividade verde, perdão. Transforma as frações em decimais sem usar divisão. Então, você não pode usar divisão para transformar essas frações aqui, tá? Exercício vermelho. Transforma as frações em decimais usando base 10. A gente viu atividade com base 10 hoje, né? Coisa simples aí de fazer. Olha lá, só contar os zeros. E atividade roxa. Transforma as frações em decimais usando divisão. Então, você vai usar a divisão para transformar esses números aqui em decimais. A professora também podia fazer, né? A professora Lara? Ixi, É. a professora Lara, gente, ela estudou mais que eu pro Enem. Exato. Professora Aí a nerd. professora... Há 1000 anos. Então responde isso daí e manda no privado para mim. Oxi, é isso. Faz favor pra nós. Vamos lá, pessoal, sem É. brincadeira. Mandem o resultado no chat para mim, ok? Tentar mandar para o professor Juan. Eu mandei as regrinhas lá no chat, pessoal. Para caso vocês queiram lembrar. Lá no chat não, lá no grupo do WhatsApp. As que eu consigo fazer. Você já respondeu, professor?
Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Qual das verdes você fez? Ah, tá. Uma delas, também não vou dizer qual foi. Já vi, já. Da vermelha. Tá certo. Legal. Omiti o 0 ali ainda para ficar mais difícil. Boa. Do roxo. Certíssimo, corretíssimo. Aí, gente, tô falando, professora Lara. Não dá nem graça. Nós. Menino, eu vou dar aula de matemática para o G1. Agora responda todas e mande. O também. G1, por quê? Porque Vai sair? a MEI vai sair, vai. Mas é legal. G1 é legal, é divertido. Dá pra Eu fazer já estou bastante desesperada já. Dá para fazer bastante brincadeira. Daí você vai ficar no Que lugar dia da um, Lara. professor? O site da Globo? Acho que é só como um quebra-galho. Acho que é só para terminar a sprint. Entendi. Que legal. É divertido. Dá pra fazer bastante brincadeira, assim, sabe? Divertido Bem para mais- quem assiste. Para mim é desesperador. Dá para ser bem mais lúdico, assim, sabe? Bem mais lúdico. É grupo 1, Maria. É grupo 1. Ah, Eu mandei tá. lá no, eu mandei lá no chat, lá no WhatsApp, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Você vai fazer a atividade roxa. Deixa eu ver, o Cauã novo aí me mandou os resultados da atividade. Qual que era o Cauã vermelha, aqui. né? Isso, Não, perfeito. desligar o celular. Perfeito, Cauã. Perfeito. Acertou tudo. É assim que eu gosto, gente. Eu não tô Acertou conseguindo tudo. fazer, mano. Não tá conseguindo fazer, Juan? Dá uma olhada lá no grupo do WhatsApp, lá tem as regrinhas lá, tá bem... Olhar lá na regrinha e usar aqui, acho que você pega a manha, hein? Eu tô usando um notebook, não dá pra me conectar no WhatsApp. Mas não precisa conectar no WhatsApp, não dá para olhar pelo celular? Vou pegar o celular, velho. Vai dar minha mãe ainda. Tá indo bem. Pessoal, uma das atividades verdes aí, gente, tá muito dada. Que ela foi usada durante a aula, gente. Entendeu? Então, por isso que o verde aí tem 4 questões, porque uma delas já foi dada. Eu não sei como é que eu vou fazer, não. Não sabe como é que é para fazer? Aí, meu Deus do céu, gente. Na verde, eu fiquei na dúvida nessa primeira aí. Quando eu olhei, assim, eu bati o olho. Essa primeira aqui, ela tem uma sacadinha aí, na verdade. Pois Porque- é. Mas, assim, seguir a regra aqui vai dar certo, entendeu? Mas ela tem um divisor. Se você pegar o divisor ali, é um número primo, inclusive, e dividir em cima e embaixo, você vai chegar na regra mais simples. 9 só. Mas dá para seguir a regra com essa aí mesmo. Professor, Oi, Camila. eu sou verde, né? Você é o verde. Nossa, eu tava fazendo aqui a conta, aí eu vi que é sem usar a divisão. Eu fiz com a divisão. Ai, meu Deus do céu. Fez todas com divisão? Que é verdade. Não, todas não. Gente, é sem usar divisão porque essas que vocês têm, elas não precisam de divisão. Fica mais fácil fazer sem divisão. Professor, Se fizer com divisão, vai demorar um tempão. Mas é o mesmo resultado? É o mesmo resultado, claro. O resultado tem que ser o mesmo. professor, Mas aqui era usar as técnicas que você já aprendeu durante a aula. Diga, Maria. é pra dividir então, aí o resultado que der da divisão aí vai ser certo? Isso, divisão. Aham. Perfeito, Henrique. Certinho. Correto. Pessoal, tá E o dando o nosso vermelho? horário.
É o vermelho o teu, eu acho, Maria. Não, o teu é roxo, Maria. Hein, professor? Só atividade roxa a tua, Maria. E não tem outro, não? Não, só atividade roxa. Já fez, já? Não. Então, Eu tô vendo como é só que eu vou fazer. entendi. Só dividir. 1 dividido por 4, 5 dividido por 6 e 11 dividido por 5. Esse é o desafio aí seu. E Fazer divisão. essa vírgula pra que é? É pra colocar depois, né? Não, essas vírgulas aqui é para separar as frações, ó. 1/4 é uma fração, 5/6 é outra fração. Mas você vai usar os resultados dessas frações aí, vai ser com vírgula, tá? Pessoal, eu preciso corrigir, tá? Para a gente ir para o nosso descanso. Então, aqui, gente, regrinha aqui, ó. A primeira fração ali, ó. O período é 5,55, ok? E são 2,9, o 55 vai ficar se repetindo sempre, tá? Aí não tem erro, gente. O que eu falei para a Lara ali que dava para ter melhorado essa aqui, ó? 55 sobre 9, gente, sobre 99, se eu dividir por 11, em cima e embaixo, olha lá, ó. Eu vou ficar com o quê, ó? 55 dividido por 11 dá 5. 99 dividido por 11 dá 9. Eu buguei. Te E juro. daí Eu buguei. Por quê? Cara, não. Porque eu pensei, né? O 55. Se eu for pôr no dízimo 55, na realidade é o 5 na dízima, né? É o 5 O se período repetindo. é o Então, olha 5. aqui, ó. A regra é essa aqui, é o 5 se repetindo sempre. Aham. Aí menina, não vou arriscar isso aí, não. Mas a regra, você viu que deu para usar de qualquer jeito, né? O 55 Dá. ou reduzindo ela, deu para usar de qualquer jeito. Bem Uhum. legal essa aqui. Nem pensei em Essa simplificar fração aqui. esses bichos por 11. Não. Eu já olhei esse negócio aí, eu falei assim, né? Eu vou por 2 nonos. Então, 2/9 tinha aparecido na brincadeira hoje, né? Durante a aula hoje, então era só isso aqui. Quem errou isso aqui é porque não prestou atenção na aula, gente. Isso aqui estava na aula. 25 sobre 10, gente, olha lá, ó. 0, uma casa decimal, 2,5. Tá? E o 2/4, gente, o 2/4, olha. Se vocês fizessem isso aqui, ó. Reduzisse ela em cima e embaixo. Dividido por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 1/2. A fração do início da aula. Eu falei, gente, isso aqui vocês têm que decorar. 0,5. Pega R$1. Gostei muito desse muito. Pega R$1, divide para 2 pessoas. 50 Isso. centavos para cada. Adorei, pô. Não tem erro. Então, gente, essa aqui, ó, era uma questão bem fácil. Vamos para a próxima. Transformar frações aí usando a base 10. Isso aqui, gente, então, também era só usar aquela regrinha da base 10, era só contar os zeros. Era só contar os zeros e a gente daí igualava com a casa decimal. Né? Então, deixa eu só salvar essa tela aqui para vocês. Não entendi, Arthur. Arthur, ó. Eu não entendi, Juan. Isso daí não entrou na minha cabeça, não. Então, olha Quebrei lá. a cabeça aqui tentando entender, mesmo vendo os slides, mas não... Ó, uma casa, 0, uma casa decimal. Agora, mais um 0, mais uma casa decimal. A vírgula pulou 2 casas, ela veio daqui para cá. Então, o 220 agora é 2,20. Tá? Ah, não, é mentira, que era só fazer isso, professor. Ficou com 2 casas decimais, era só isso, foi isso que eu ensinei durante a aula. Ó. Aqui, ó, um 0, uma casa decimal, 3,0. É a mesma coisa que 3, né? E aqui, ó, 1, 2, 3 zeros. Então, são 3 casas decimais. Então, vai ficar 0,015. Olha lá, 3 casas decimais. Oxê. Mas nessa última daí, por que o 15 fica no último? Porque, ó, cada zero corresponde a uma casa decimal. Casa decimal significa as casas depois da vírgula. Quantas casas tem aqui depois da vírgula? 3.
3. Então, ele fica ali no final, porque ele tem que ficar na posição 3 casas decimais, entendeu? É isso. Entendi. Mano, agora eu tô com ódio de mim mesmo, sabe? Presta atenção na aula, tenta fazer junto, gente. Durante a aula, o momento das explicações, os momentos que vocês têm que ficar tipo, super atento, para vocês pegarem as dicas, gente. Vocês estão vendo como é fácil? Eu estou fazendo super rápido essas contas, porque nem é conta que eu estou fazendo, eu só estou usando a técnica, entendeu? Que foi ensinada para vocês. Então, durante a aula, gente, pergunta. Se você teve dúvida, professor, não entendi como é que você fez isso. Ó, é assim, assim, assado. Tá? Mostre de novo a técnica. Como é que faz a brincadeira, professor? Daí, a gente vai mostrando para vocês pegarem bem. Mas vê que é a coisa mais simples do mundo, gente. E a última aqui, gente, daí ela que dava um pouquinho mais de trabalho, onde a gente tinha que fazer a divisão mesmo, né? Então, olha lá, 1 dividido por 4, né? Mesma regrinha de sempre, lá, ó. Aqui é 0, aumenta aqui, vezes 2 dá 8, 10 menos 8 sobra 2, abaixo um 0, 4 vezes 5, dá 20, isso aqui dá 0, 0,25. Então, primeiro número, 0,25. Segundo número, 5 dividido por 6. Né, ó, denominador não. Dividendo é menor, então eu já sei que vai ser 0, alguma coisa. Posso colocar um 0 aqui. Vamos ver, 6 vezes... deixa eu lembrar da tabuada do 6, gente. 6 vezes 5 dá 30, 6, 36, 42... 48. 48. Então, 8... 6 vezes 8. 8 vezes 6, né? Sobra 2. 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2. E aqui a gente vai começar uma dízima periódica, né? Um 3 se repetindo para sempre aqui. Tá? Então, aqui era 0,833 para sempre aí. Mas ele se repete pra sempre mesmo? Assim, infinitamente. Infinitamente. E por que acontece isso? Por causa da nossa dependência da escrita aqui, né? Esse algoritmo da divisão ele vai ficar se repetindo. Por ele ficar se repetindo, aquele 3 vai ficar aparecendo sempre. Por Tá? isso Então, que na calculadora ele fica infinitamente lá, daí, tipo assim, vezes, né? na vida prática, a gente não usa dízimas periódicas. O que a gente faz? A gente arredonda, tá? Então, no caso aqui, em algum momento, a gente ia parar e arredondar. Então, aqui, ó. Aqui, gente, aqui o número, o dividendo é maior, então a conta vai seguir normal. Então, 2 vezes 5 dá 10. 11 menos 10 sobra 1. Então, coloco a vírgula, abaixo um 0. 5, né? 5 não. Oh, meu Deus. 5 vezes 2 dá 10 de novo. Pronto. 2,2. Essa é a resposta da 11 quintos, ok? Essa 11 quintos, gente, a gente podia fazer de uma forma mais rápida. Se a gente pegasse o 11 quintos e multiplicasse por 2, né? A gente ampliasse essa fração aí, multiplicasse por 2 em cima e embaixo, em cima eu ia ficar com 22 e embaixo eu ia ficar com 10. E daí eu ia ter uma fração com base 10, daí eu sei como é que faz fração com base 10. Né? Um 0, uma casa decimal, 2,2. Tá? Então, essa questão aí era tranquila, gente, tranquilíssima. Eu acho impressionante como você consegue fazer uma linha reta no mouse. Pois é, eu também acho. Realmente, eu não tenho coordenação motora para isso. Essa retrospectiva a gente ia fazer, a gente ia ordenar as frações, mas a gente vai fazer na próxima aula, porque ela tem mais a ver com a continuidade que a gente ia dar da aula hoje. Então, pessoal, hoje nós aprendemos a transformar frações em decimais. Algumas frações, né? Não aprendemos ainda, faltou uma técnica para a gente aprender, que a gente vai aprender na nossa próxima aula, ok?
Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo? Espero que Tudo vocês tenham tranquilo. aprendido, pessoal. Professor, Oi, Graças a Deus. eu mandei a resposta lá no grupo, parece que eu acho que eu fiz tudo errado, né, pelo jeito. não sei, você chegou no resultado O senhor certo? pode mandar... O senhor Acho pode que eu também mandar fiz só errado. com as respostas? Eu vou mandar, tô salvando aqui as respostas, vou mandar lá para vocês darem uma olhada. Pessoal, Eu mandei lá no grupo. beleza, tá vou dar uma errado. olhada lá Não é então. mesmo? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula amanhã, com uma aula de descoberta. Então, boa noite, pessoal. Tchau. Beijo, Tchau, galera. prof. Beijo. Tchau. Beijo. Até amanhã.